Povo de Deus, mais uma vez estamos aqui, programa Papo de Bíblia com o pastor Costa, e hoje ele já esteve aqui há um tempo atrás, naquela época que nós estávamos com o programa e aí tivemos que parar, mas ele está voltando hoje nessa estreia maravilhosa. Pastor Natan. Pastor Natan é pastor da Igreja Batista Central de Belford Roxo, bacharel em Teologia, licenciado em História, graduado pelo Instituto Haggai e pós-graduado em Aconselhamento Bíblico pelo Instituto Reformado de São Paulo. Pastor Natan, boa noite, obrigado por você estar mais uma vez aqui abrilhantando o nosso programa Papo de Bíblia. Opa, boa noite, povo de Deus, que Deus abençoe cada um dos irmãos, daqueles que estão conosco aqui e que estarão também juntamente conosco nesse programa. Olha, pastor Costa, uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela amizade. É muito bom conversarmos sobre Bíblia com aqueles que amam a Bíblia, que é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! E hoje nós estamos trazendo um assunto, como a gente falou no programa de apresentação, e vamos dizer assim, de estreia, nós dividimos o formato do nosso programa diferente do que a gente fazia antigamente. Agora, cada segunda-feira tem um tema exclusivo, pastor Natan. A primeira segunda-feira nós nos propomos a falar sobre a história dos batistas. E a história a gente vai detalhar os dois grupos iniciais, né, as coisas mais centrais, nossos princípios, nossa confissão, os personagens que fizeram a história. Eu costumo usar uma frase que Isaac Newton usou, né, quando perguntaram para ele como é que ele tinha uma visão tão longe, de tão grande alcance. Ele disse simples: eu só enxergo tão longe assim porque eu estou sempre em cima dos ombros de gigantes. Então, falar desses personagens para nós, batistas, é saber que nós hoje somos o que somos porque houve gigantes lá atrás que nos trouxeram até aqui. A segunda-feira, nós vamos tratar de música. Nós não, eu não, porque eu não sei nada de música. Eu sou tapadão com o negócio de música. Mas nós teremos aqui pessoas extremamente capazes, maestros, pessoas que sabem, entendem, conhecem esse assunto. E não só propriamente da música, mas de som, de equipes de som, essa coisa toda. Na terceira segunda-feira, nós teremos como título Tire Suas Dúvidas. Será uma segunda-feira para tirar dúvidas. Por quê? Muita gente pergunta, liga para a gente, escora a gente na rua. E aí, o senhor não vai falar sobre isso? E isso que... Pô, vem fala lá, porque eu não sei como é que... Tipo assim, Jesus é eterno? Se Jesus é eterno, então como é que a Bíblia tem um texto que diz que Deus falou, eu hoje te gerei, se ele é eterno? Se é eterno, ele não pode ser gerado. Tem gente que pergunta, olha, como é que pode ter uma pessoa ter duas naturezas, uma divina e uma humana? E essas dúvidas assim que vão surgindo, né? E que o povo não tem conhecimento e que a gente vai tirar essas dúvidas aqui no programa. E a quarta segunda-feira é o que está acontecendo hoje, que é exatamente sobre debates. Nós vamos discutir assuntos. Debate no sentido de discutir assuntos, conversar sobre assuntos contemporâneos, pertinentes à igreja e à luz da palavra de Deus, sem atacar ninguém, porque o nosso programa não tem característica de criticar ninguém, de atacar ninguém, de falar nomes de ninguém, ou de atacar denominações nenhuma. O nosso programa tem um caráter, um viés pedagógico, didático,
de trazer ensino, de trazer orientação e não de... Eu sei que tem muitos programas aí que fazem sucesso, né? Tem bastante público por causa das discussões, por causa das brigas. Nós aqui não teremos esse viés, não. Nós aqui, eu acho que fica até mal para o evangelho, brigas, discussões, você não acha, Verdade, pastor? com certeza, né? O evangelho, ele não abre mão da verdade dele, porque nós temos um compromisso com a verdade, porque Jesus Cristo mesmo falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, acima de tudo, o evangelho tem a ver com reconciliação, com transformação, e não com beligerância em si, no sentido da beligerância pela beligerância, né? Sim. No sentido de ofender. Na verdade, o evangelho é a mensagem da cruz, e nós sabemos muito bem disso, mas, acerca de tudo, é sempre falar da verdade em amor. O pastor, foi bom você ter falado na questão da reconciliação. Recentemente, na igreja do pastor Livingston, em Vila Entre Rios, a igreja completou aniversário de 70 anos, quem pregou foi o pastor Fernando Brandão, né, o diretor agora da CBB, um dos diretores da CBB, e ele falou exatamente isso. Ele usou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que nós fomos chamados para serem os instrumentos, ministros de reconciliação. Então, briga no programa, a gente não acusando o outro, eu não quero isso, não. A gente aqui tem outro caráter aqui de programa. Então, nós vamos debater assuntos pertinentes à nossa época, contemporâneos, assuntos que estejam em efervescência. E nós temos um hoje, pastor, tá deixando a gente de... Eu tô ficando careca, o cabeleiro aqui já tá cá no meio da cabeça. Porque eu fui questionado, eu fui perguntado por um jovem se era pecado deitar com uma robô. E aí, hoje, nós encontramos essa questão da tecnologia num tema bastante interessante que me foi questionado semana passada, que é a questão do bebê reborn. E aí a minha pergunta inicial para você, pastor Natan, que você é o convidado, eu estou só apresentando, é você que tem que falar mais. Essa questão do bebê reborn é salutar? Diz alguma coisa, nos revela alguma coisa sobre a saúde mental de nossa sociedade atual? É interessante, né, pastorzão, essa questão do bebê reborn e como isso está atingindo, né? Logicamente tem influenciadores aí utilizando isso, inclusive só para ter os likes das pessoas. Mas o que nós percebemos a partir disso? Ter algum tipo de hobby não é um problema em si. O problema é quando a coisa criada toma o lugar da ordem e do mandamento do Criador. Então, uma pessoa, de repente, fazer uma coleção de bebê reborn, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando há o uso do bebê reborn, né, de uma maneira inadequada. Minha filha, né, ainda pequena, teve uma bebê reborn. Hoje ela não brinca mais com a bebê, né, mas nós percebemos hoje que, de alguma maneira, muitas questões reveladas na nossa sociedade têm se tornado patológicas. Sim. Isso demonstra o caos que nós vivemos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade hoje que, inclusive, tem dificuldade de enfrentar a dor. Sim. Enfrentar a tristeza. Sim. Lidar com o luto. E aqui nós não queremos... Vamos falar disso. Nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, banalizar e nem dizer que alguém que ainda não superou, né? Porque o luto tem os seus graus, sim, tem os seus efeitos. São 5 fases. 5 fases. É isso aí. E aí nós percebemos, mas nós vivemos hoje numa sociedade que ela é movida a dopamina. A dopamina, é dopamina. Isso aí. Então, sentir tristeza. Agora, o uso adequado disso, tudo bem.
Agora, quando esse uso é um uso inadequado, pastor, então o problema não é em si, talvez, o bebê reborn. O problema é aquilo que as pessoas têm feito com o bebê reborn. Então vamos lá, eu vou dar uma espetada no senhor agora, pastor. Porque nós estamos falando para um público de cristãos. É verdade. Público batista, mas não só batista, como tem diversos, nos programas passados, a gente tinha de toda espécie de religião, estava assistindo a gente. E até quem não era religioso assistiu a gente, mandou pergunta. Sim. Então vamos lá. A gente tem uma péssima, vamos dizer assim, um péssimo defeito de nós tratarmos dos assuntos de forma superficial, passional, apaixonados, e a gente não busca definições, a gente não busca... Eu costumo dizer que os meus trabalhos, meus livros, esse, por exemplo, do Recuperando a História dos Batistas no Brasil, eu fiz um trabalho detetivesco, de detetive, de pesquisar, de arqueólogo, de tirar a poeirinha para descobrir. E aqui não pode ser diferente, esse assunto não pode ser diferente pela delicadeza e profundidade que esse assunto, por si só, já... Então vamos lá. A definição, eu fui buscar isso, a definição de bebê reborn é a seguinte: bebê reborn é um boneco hiperrealista que simula um bebê nos traços, no peso e até na temperatura. Então, de novo, é um boneco hiperrealista que simula um bebê comum nos traços, no peso, na temperatura. E pasmem, custa de R$1.500 a R$15.000. É uma coisa assim. Absurdo. Se eu tivesse que usar bebê reborn, estava frito. Então vamos lá. Mas aí me surge uma questão importantíssima que eu ponho logo de cara. Se bebê reborn é um boneco que simula alguma coisa, a palavra simulação, se é a definição de bebê reborn, um boneco hiperrealista que simula muito bem. A palavra simulação significa, segundo os dicionários, falta de de correspondência com a verdade, fingimento, disfarce, caráter do que carece de sinceridade, hipocrisia. E aí eu já tenho, eu vou catucar você. Se simular alguma coisa é uma hipocrisia, é algo que não é de acordo com a verdade, você acabou de dizer que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o nosso presidente Bolsonaro dizia toda hora, João 8,32. Como é que um crente, um pai ou uma mãe cristã, pode mergulhar nesse universo de mentira, de fingimento, de hipocrisia? Diz para mim, o que você acha? Então, agora o senhor utilizou uma palavra muito importante. Né? Primeiro, além de trazer para nós a definição, tanto da questão do bebê reborn, como da questão da palavra simulação, eu acredito que a questão aí que o senhor colocou é mergulhar. O problema é essa questão da pessoa fazer da simulação, querer fazer dessa questão que é algo que parece ser, mas que não é uma verdade. Até porque, enquanto o senhor falava aí, a gente tem que entender o seguinte, né? Bebê reborn não come. Bebê reborn, né, também não cresce. Então, mergulhar nisso, na verdade, não é saudável. Eu gosto, eu aprecio, eu faço uma coleção, tudo bem, mas cuidado.
Cuidado, porque quando nós mergulhamos nisso, nós às vezes vamos viver num mundo de mentira, querendo da fantasia, querendo fazer da fantasia uma realidade. O que nós estamos percebendo, aí entra a questão patológica, né? E aí nós vimos aí nas reportagens, inclusive, né, que uma advogada se recusou, né, a proceder um processo de guarda de bebê. E aí o pessoal... Por causa da separação, o casal separou. E aí ela entrou na justiça para pegar a guarda compartilhada lá em Goiânia. É isso, da bebê reborn. Falei, gente, a que nível nós estamos chegando? Então, o senhor usou uma palavra com muita precisão, que é, primeiro, a questão da simulação. E outra coisa, não somente isso, é a questão do mergulho. Nosso povo não pode mergulhar nisso, até porque nós entendemos que foi dado por ser humano algo maravilhoso. E aqui nós entendemos também, e nós temos inclusive casos desses, né? Na Bíblia, e quando eu falo de casos desses, deixa aqui explicar, minha esposa sempre fala, você tem um raciocínio e às vezes você não conclui. Primeiro, falar sobre a teologia da criação. Sim. O homem carrega a imagem de Deus, e uma das coisas mais lindas e maravilhosas é poder perceber que um homem e uma mulher se unindo no casamento, dentro da esfera do casamento, dentro daquela esfera de aliança, eles têm a capacidade dada por Deus de gerar um outro ser humano. Um outro ser humano. A imagem e semelhança de Deus. Mesmo que, às vezes, a mulher seja incapaz, por motivos de doença, qualquer coisa, mas ela pode adotar um ser humano, que você tem aí crianças necessitando ser adotadas e tal. Ou a mulher ou o homem incapaz de produzir, né? E agora o senhor tocou num assunto, era essa outra parte que eu ia colocar, né? Mas muito bacana, por quê? Porque essa é a linha. A linha ao invés do povo de Deus mergulhar num assunto desse, no sentido de, ao invés de querer fazer do filho um bebê reborn, por que não... Ou fazer do bebê reborn um filho. É isso, né? Por que não adotar uma criança verdadeira? É isso aí. E aí eu diria até mais o seguinte, eu estava aqui pensando, e assim, preocupado às vezes de usar essa palavra, mas as pessoas me entendam com muito carinho, por que não levantar a bandeira da adoção? Sim. Algo maravilhoso. Fazer uma campanha. Uma campanha de adoção. E até porque isso a adoção... seria, então, egoísmo? Porque você adotar uma criança vai dar trabalho. Sim. Vai dar custo, vai gerar trabalho. O bebê reborn, não. Não é assim, pelo que eu tenho visto. Um bebê custa 15 mil reais, um bebê desse, quer dizer, vai ter um gasto. Não seria algo assim, bom, eu tenho isso aqui pro resto da vida e não preciso ter trabalho nenhum, não vou ter a preocupação de acordar de madrugada. Será que... Então, o senhor colocou também uma coisa muito importante. Deixa eu... Guarda aí na memória. Eu quero dizer para vocês que este assunto não será resolvido hoje. Nós vamos discorrer sobre esse assunto bastante, talvez 4 ou 5 programas para a gente tentar mergulhar no assunto, para a gente esclarecer os nossos telespectadores, nossos ouvintes, porque é um assunto extremamente delicado que suscita questionamentos profundos, né? Questionamentos sérios, e para os cristãos mais ainda, porque nós temos um manual de regra, fé e prática, e que quando nós abandonamos isso, a gente, e eu quero deixar aqui algo depois sobre isso. À medida que a gente se afasta de Deus, se afasta da palavra de Deus, as coisas vão tomando um caminho bastante... Vou tentar usar um eufemismo para suavizar.
bastante esquisitos, para não dizer outras coisas. Vamos usar a palavra tenebroso. 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 Tenebroso, tenebroso. Eu acho que essa é uma expressão. Tenebroso. Mas como o senhor colocou, nós vivemos numa sociedade totalmente autocentrada ou egocentrada. Sim, eu ia falar disso. Hedonismo, antropocentrismo. Isso. Então, alguém que quer fazer, né, do bebê reborn o seu filho, na verdade, deseja ter o controle da total situação. Por quê? Porque, como o senhor falou, ter um filho vai exigir de nós, inclusive, pedir a Deus sabedoria bíblica, sabendo que quem nós estamos criando, quem nós estamos ali caminhando lado a lado, é alguém que é portadora da imagem de Deus, mas, inclusive, que sobre a vida dos pais terá uma responsabilidade em que eles não terão totalmente o controle de toda a situação. Sim. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que eu fico muito preocupado, é que isso talvez revele também a falta de cuidado e de tratamento, não somente em relação às emoções, mas é quando nós colocamos a nossa afeição em coisas. Sim. E não em pessoas. Porque lidar com pessoas vai exigir de nós maturidade. Eu talvez não seja hoje, mas mais para frente, talvez eu coloque hoje, para a gente já começar a discutir, vir para casa e pensar. Nós vamos colocar aqui questões que nós precisamos. Você tocou agora no assunto, e é ótimo. Pessoas que precisam ser tratadas, orientadas, né? Qual é o papel da igreja, enquanto igreja? É ensinar a palavra de Deus? Sim, mas só isso. Se é que eu posso dizer só isso. Mas, ao ensinar a palavra de Deus não deve permear toda a nossa vida humana, porque parece que nós estamos fazendo uma seleção de que a palavra de Deus só é aplicada na igreja, no momento de culto ou qualquer coisa. A vida secular, a vida particular, isso não tem nada a ver, eu tenho o desejo que eu quiser. Como é que é isso? A igreja não tem uma responsabilidade de orientar, por exemplo, como você tocou no assunto logo no começo, de orientar a igreja sobre o luto, sobre a perda, que é parte natural da vida. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos perder alguém. E a igreja não deveria preparar os seus membros para enfrentar essas emoções. Eu não estou dizendo que não vá sentir a emoção, que não vá sofrer a perda, mas irá sofrer de modo equilibrado, bíblico. Que perdeu, você vai sentir a dor, não tenha dúvida. E eu não digo só de pessoas, não, que tem gente aí que o time perde e se mata. Não sabe lidar com a emoção. Perdeu o emprego, se desespera, vai para a ponte se jogar. Foi roubado o celular, fica maluco. Então, quer dizer, por incrível que pareça, muitos cristãos estão sendo envolvidos nisso. Não seria papel da igreja também pensar nisso? Não estou dizendo que todo pastor seja capaz de orientar, mas não deveria ter alguém na igreja. A igreja não deveria buscar alguém preparado. E agora eu estou falando como psicanalista, que eu sou. Sou pastor e sou psicanalista. Sim. Não deveria ter a igreja alguém preparado para isso? Então, pastor, o que nós vemos, meu amigo, é que, primeiro, enquanto você falava aí, eu particularmente entendia que talvez falte para nós trabalharmos com as nossas igrejas uma teologia do sofrimento. Mas como assim? O que eu estou querendo falar da teologia do sofrimento? Estou querendo dizer da perseverança dos santos, no sentido não somente da salvação, mas diante da passagem das dificuldades. Ou seja, você quer dizer que o sofrimento faz parte da vida, que muitas vezes nós rotulamos como castigo ou maldição, mas necessariamente não. E o cristão precisa saber lidar com isso. Saber lidar com isso, correto. E por isso tem que aprender a igreja que deveria ensinar, porque
Na maioria das vezes, corre-se o risco de se pregar um triunfalismo. Como tem sido feito, né? Então, nessa pregação do triunfalismo, quando alguém se depara com alguma dificuldade, só demonstra a sua fragilidade. Ela não consegue enxergar a capacidade dada por Deus, inclusive, para perseverar no momento de dificuldade. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época onde as pessoas, ao enfrentar a dificuldade, como o senhor falou, na verdade, existe uma fragilidade muito acentuada. Então, o nosso problema não é com a nossa fragilidade. Nós sabemos que o ser humano ele é frágil. Sim. O problema é a alta fragilidade. O nosso problema é... Tudo em excesso. Excesso faz mal. Então, pastor, eu vou ter que... Sim. O assunto, como eu falei, a gente não vai ficar nesse programa apenas sobre bebê reborn, porque o bebê reborn em si, ele pode revelar muita coisa. Ele está revelando essa coisa, está revelando algo mais sério por trás disso. Então, vamos lá. Você falou de uma igreja que tem pregado, quer queira, quer não, um triunfalismo. Se nós pegarmos, então, o livro de Hebreus, capítulo 11, que vai falar da galeria dos heróis da fé, nós só pregamos nas igrejas pela fé, Moisés, pela fé, não sei o quê, pela fé, não, né? Só que a gente esquece que pela fé muita gente foi cerrada ao meio. Pela fé muita gente passou fome. Pela fé, e chega a dizer que pela fé, e aí sim, muitos não alcançaram a promessa porque esperavam e morreram antes. Eles criam, estava certo em crer, mas eles mesmos não viveram aquilo. Não seria salutar nós pregarmos as duas galerias do herói da fé, porque parece que a galeria do herói da fé só tem um lado. Só aquele que vence, aquele que ganhou, aquele que triunfou, e o resto. Seria isso? Eu diria... Para nós crentes, né? Sim, mas eu diria até o seguinte, professor, eu não diria nem que tem dois lados. O que eu diria é que a gente está pregando a galeria incompleta. Incompleta. Isso não é dois lados. Porque Hebreus capítulo 12 já vai falar lá, né? Portanto... Aí já começa falando, a partir de tudo aquilo que vocês ouviram, né? Olha, corram com perseverança a carreira que lhes está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria proposta, o que aconteceu? Enfrentou lá o sofrimento. De tal maneira que vocês não resistiram ainda até o sangue. Então a questão toda, e aqui nós queremos voltar a dizer que nós não estamos banalizando aqui o sofrimento de ninguém, não estamos aqui querendo dizer que alguém que ainda não superou o luto e que precisa, inclusive, ser tratado terapeuticamente. Sim. Porque também isso é um erro, achar que tudo isso pode ser uma questão de pecado. Não, é uma questão de tristeza, uma questão de dor, é uma questão às vezes, de ausência, de energia. E aí, o senhor, como psicanalista, pode nos ajudar ainda mais. Energia psíquica. Sim. Para poder enfrentar as dificuldades. Porque tem pessoas, né, que têm essas dificuldades. Então, isso se torna não somente um problema psicológico, mas se torna também um problema sociológico. Sim, todos nós temos fraquezas. Sim. Ponto. Você colocou isso logo no começo. Sim. O problema é o grau dessa fraqueza, Sim. A extensão dessa fraqueza. Sim. Se vai nos levar para um buraco ou não. Sim, sim. Tá. Mas eu quero entrar numa outra questão agora, sim, bastante significativa. A pessoa que sofreu uma perda, sentimentalmente, está abatido, está triste, o que é normal, né? Vai chorar, perdeu um filho, perdeu um emprego, perdeu a namorada, perdeu. Né? Porque luto não diz respeito só à perda de pessoas. Luto diz respeito a qualquer perda. Tipo de perda. Né? Qualquer tipo de... Agora, depende também do grau de como você encara cada perda. Cada tipo de perda. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação, por exemplo,
com um grupo de elite, de políticos, que não perderam, vamos dizer assim, nada, e que aprovam, como a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, a criação do Dia da Cegonha Reborn. Como é que é isso? No dia 4 de setembro, a Câmara do Rio de Janeiro aprovou o Dia da Cegonha Reborn. Aquele que perdeu, que está tentando buscar uma substituição do seu sentimento, da perda, tal. Né? Né? Beleza. Agora, o deputado lá, o vereador, que não perdeu o parente e tal, como é que é isso? Como é que está essa nossa sociedade? Eu diria não só a nossa sociedade, né? Como estão os nossos governantes. Então, diríamos assim, a própria situação... Eu estou evitando aqui de usar uma palavra, mas eu acho que não deve ser, não tem outra. Às vezes uma questão patológica, ela é não somente alimentada, mas legalizada. Intencionalmente pelos nossos governantes. Porque parece que o caos... parece que o caos serve ao interesse desses governantes. Por quê? Talvez alguém fale assim, não, mas isso é inclusão. Não, isso não é uma inclusão. Não, isso não é inclusão. Isso, na verdade, é legitimar patologia. Uma doença. Uma doença. Uma doença. E aí nós vamos ver que nessa sociedade que a gente está vivendo, essa patologia, e aí nós falamos aqui, qual é a patologia? A patologia é não querer sofrer a frustração dos nossos relacionamentos, é querer manter o controle total nos relacionamentos, ao invés de eu dirigir o meu amor em relação a um ser que é a imagem e semelhança de Deus, a um objeto. Meu semelhante? E meu semelhante. Eu dirijo isso a um objeto. E que alguém fala assim, não, mas esse objeto aqui é muito valioso para mim. Aí entra para mim, pastor, dentro de uma outra questão que eu acho que é muito sutil, que se chama idolatria. Sim, nós vamos falar disso no programa. Isso, porque quando eu tiro... Ou por outra, nessa cadeia de programas que nós vamos fazer sobre o assunto, nós vamos falar da idolatria. Então, por quê? Porque quando eu deixo de observar aquilo que orientou o Criador, porque ele fez o mundo, nós geralmente só vemos o mundo a partir de Gênesis capítulo 3, mas tem Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Sim, sim. E ali está o projeto original de Deus. Sim. E aí é interessante que lá em Apocalipse capítulo 21, 22, nós vemos ali a restauração da ordem. Por quê? Porque nós percebemos que, o nosso mundo é regido, conforme o senhor sabe muito bem, pela nossa cosmovisão, a criação, tem a queda, tem a redenção e tem a consumação. Os quatro pilares. Os quatro pilares da cosmovisão cristã. Então, quando eu olho para a criação, eu percebo claramente que esse tipo de situação que foi legalizada pela Câmara de Vereadores ali do Rio de Janeiro é uma legalização da patologia. Isso não ajuda as pessoas no seu crescimento, na sua maturidade. Será que essa legalização não teve como objetivo um nicho particular do político para poder se dar bem? Sim. Para arrumar voto amanhã. Esse grupo aí que está crescendo, está aparecendo aí nas redes sociais, vai votar em mim, porque eu fiz um projeto. Sim, sim. O senhor colocou muito bem. Infelizmente, ao invés dos nossos políticos estarem preocupados com o bem da nossa sociedade, eles estão preocupados se estarão lá no próximo mandato. Mas isso já serve para nós, inclusive, particularmente de um aviso. Sim. De um aviso, por quê? Porque o bom político não vai ficar preocupado se ele vai estar ali no próximo mandato. Ele está preocupado com a formação... Com o bem da população. Com o bem da população, com a formação da nova geração, com a formação de novos cidadãos, gente equilibrada e que vai fazer Então, nós chegamos numa outra questão importante. Você vê, o assunto bebê reborn. Olha o que está gerando os desdobramentos que vão surgindo para a gente entender. Você está falando da formação de uma nova
geração. E quando você fala de formação, nós temos que colocar tudo nesta formação. Em 1999, eu estava na faculdade, na Universidade Cândido Mendes, fazendo a minha pós-graduação em administração escolar. E aí saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia o seguinte, isso foi um estardalhaço na faculdade, era comentado em todos os cantos, até dentro dos banheiros. Surgiu uma pesquisa que dizia que 90% da população mundial não pensa. 5% pensa que pensa. E só 5% pensa. Eita. Isso foi um barulho danado. Claro que a gente entendeu, né? Muita gente entendeu, muita gente não entendeu. Que o pensar aí não é apenas pensar o dia a dia, viver o dia a dia, mas é ter critérios, raciocínios, juízo de valor, você saber avaliar, fazer, Sim. né? Sim. E aí eu vou espremer você de novo, meu pastor. Vamos lá. A gente falou logo de início que a nossa sociedade vive da fantasia em detrimento da realidade. Verdade. E isso é o que nós vemos aí diariamente. E aí eu fiz uma pesquisa detetivesca e o nosso país ocupa as últimas posições no ranking da educação. Presta bem atenção o que eu quero. De 65 países, que o PISA, né, o internacional, a pesquisa internacional mostra, nós estamos na 53ª posição. Presta atenção. Isso aqui me deixou assim. Somos os piores, o pior país e sobre, por exemplo, posição de leitura. Nós estamos na 52ª posição. Matemática, presta bem atenção. Ciências, nós estamos na 61ª posição de ciências. O Enem do ano passado teve 3 milhões de pessoas fazendo o Enem. 3 milhões de pessoas fazendo Enem. Só 12 pessoas conseguiram tirar a nota máxima. Se você fizer uma porcentagem, é 0,00. Um país que vive de TikTok, que foi criado por um outro país e que não usa TikTok lá. Lá não tem TikTok. Será que teria capacidade de pensar, raciocinar como deveria? E aí entra os governantes que desejam cada vez mais que essa sociedade esteja burra para ser manipulada do jeito que estamos sendo? É o que eu vejo. Né? Eu estou levantando sim, questões, sim. Eu não quero ficar apenas religiosamente, embora Sim. a gente seja, o programa seja com esse viés central, mas nós não temos aí uma... Nós temos que muito a refletir, né, pastor? Por quê? Porque de acordo com os dados que o senhor está nos trazendo aqui, e vale a pena todos pesquisarem, porque quanto mais informação as pessoas vão entender a situação em que nós nos encontramos. Então, veja bem, o senhor colocou para nós aqui não somente as nossas posições, mas também o Estado, né? O Estado, eu diria assim, não somente da capacidade científica, porque eu entendo assim, o brasileiro, ele é inteligente, ele é capaz. O que acontece é que nós precisamos nos despertar porque nós estamos sendo levados, muitas vezes, somente pelos viés ideológicos e estamos deixando de observar fatores fundamentais, necessários para a melhoria da nossa educação e da nossa educação na área acadêmica, a nossa educação no sentido, inclusive, de maturação, de poder pensar alguns assuntos e
ao pensar sobre esses assuntos, não pensar apenas em algo que vai fazer algo bombar nas redes sociais. Sim. Mas fazer algo que vai realmente nos fazer refletir e perceber qual é a minha contribuição individual para o coletivo. Por quê? Porque a partir dessa colocação que o senhor está botando aí para nós, eu estou aqui pensando, né? Eu nunca tinha pensado nessa questão de quantas... Nunca tinha feito essa pesquisa, de quantas pessoas... Essa pesquisa está na Agência Brasil sobre a área de educação. Isso não fui eu que inventei, eu tirei os dados e tá tem trazendo outras agências que falam mais detalhadamente. Eu trouxe apenas para a gente poder aqui para a gente poder pensar. Aqui. Mas quando o senhor fala que somente pouquíssimas pessoas tiraram nota máxima... 12 só. 12. De 3 milhões. Um universo de 3 milhões. Só 12 tiraram a nota máxima. Então... Em redação. Só 12. Você calculou. Quer dizer, é um número pífio demais. Sim, apesar que nós temos um déficit no Brasil, porque... Uma das coisas, olha o desdobramento das coisas. Aí o senhor já está me fazendo pensar sobre o analfabetismo funcional. Sim. Tem gente que sai da faculdade que não sabe pensar, não sabe escrever. Então isso significa dizer que nós precisamos o quê? Repensar. E aqui não tem para onde eu assim ir para outra direção a não ser lembrar do apóstolo Paulo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E ali, o senhor sabe bem que a palavra entendimento ali é aquele, se eu não estou enganado, nós. Quer dizer, aquela coisa mais profunda. Sim. Aquela coisa que está lá dentro, que por vezes nós estamos tratando de assuntos de maneira muito superficial. Por enquanto, nós estamos tratando perifericamente, sim. Porque depois eu vou entrar em outros programas psicanaliticamente mais profundo nisso aqui. A gente eu quero lá ir o Winnicott e outros trazer isso aqui, porque ele já falava dessas coisas dessas questões. Mas por exemplo, nós temos, o que eu quero colocar, nós temos no Brasil hoje estudos da Organização Mundial de Saúde, nós temos no Brasil hoje de 50%, chega até 56% o número de pessoas com transtornos mentais na população brasileira. 56%, isso me dá aí 118 milhões de pessoas com transtornos mentais, porque nós temos aí 211 milhões de habitantes, sim. 56% vai dar 118 milhões de pessoas com transtornos mentais. Com um detalhe, com a prevalência dos somatoformes. O que é isso? O soma corpo. Então vamos lá. Você está doente, vai ao médico e a medicina não consegue encontrar a razão da sua doença. Porque você não tem... o seu exame de sangue está legal, está tudo... Todos os exames... E você está adoecido. E aí você vê que é mentalmente, que é coisa... A minha pergunta há também, eu vou botar o também, porque espiritualmente a gente sabe que há uma relação seríssima entre essa patologia, e aí eu não diria do bebê reborn, porque você também tem a patologia, não sei se você já ouviu falar, do Therians. Sabe o que é Therian? É aquela pessoa que se identifica como um animal. Eu sou um cavalo. Não, eu seria um elefante no caso. Entende? É uma doença. E tem gente que acha, e aí é que está. Inclusive no nosso meio cristão, tem psicólogos e psicólogas que acham que mergulhar no bebê reborn da maneira que as pessoas estão, não é doença mental, não. Não é transtorno, não. É que a gente deve acolher... Sim, claro que a gente deve acolher qualquer pessoa que esteja sofrendo com amor, que para mim é um sofrimento. Você vê alguém com
um plástico na mão, dizer que é filho, isso para mim é um sofrimento. Né? A gente deve acolher com amor. Todavia, dizer que isso é normal, dizer que eu sou um cavalo e me identificar com não sou cavalo e começar a relinchar e a usar máscara de cavalo, isso é normal, não é do transtorno mental? Peraí, eu sou psicanalista. Tá certo que, e aí eu vou entrar nessa questão mais para frente, quando você vai lá para o DSM-5, né, que é o manual, você não vai ver, vamos dizer assim, diagnóstico sobre esse tipo praticamente específico de doença, né, que é a teriantropia. Você não tem um diagnóstico mais específico sobre isso, mas é um transtorno. Psicanaliticamente, isso é um transtorno. E a sociedade... O que eu quero tentar achar aqui é o seguinte: esta condição de ignorância, de analfabetismo, não pode estar também possibilitando esses transtornos, quando, à medida que você não tem condição de fazer juízos de valores, de pensar, como a pesquisa disse lá, 90% não pensa, 5% pensa que pensa e só 5% pensa. Será que essa falta de pensar, de raciocinar, não está me levando também a adoecer patologicamente nesse sentido? Agora o senhor colocou aí algo que eu estou aqui pensando. Ou será que nós estamos deixando os outros pensarem por nós? Sim, sim. Por quê? Porque quando o senhor coloca isso daí, eu estou aqui já imaginando algo, e o senhor fez uma colocação muito sábia. Ver alguém que está colocando a sua afeição numa boneca, aquilo nós entendemos como sofrimento. Sim. Por quê? Porque eu já estou aqui pensando, será que nas nossas igrejas daqui a pouco, no berçário, vai ter os nossos bebês reborns? É uma coisa que nós precisamos analisar enquanto o senhor está falando. Por quê? Porque enquanto o senhor fala, eu também penso, será que seria falta de amor da nossa parte dizer para a pessoa que se identifica como um animal que nós estamos acolhendo ela com amor, mas mantê-la nessa condição não é um ato amoroso, porque nós estamos, na verdade, né, destruindo a imagem e semelhança de Deus, querendo dizer, olha só, o homem é a coroa da criação. E quando nós falamos do homem, nós estamos falando da humanidade. Sim, o homem é o gênero humano. Isso. Então, o que eu estou querendo aqui dizer, e o senhor fez a colocação, e eu acho importante, é que o problema não é só a questão das pessoas pensarem que pensam. Eu estou entendendo que as pessoas estão deixando outros pensarem por elas. E estão aceitando algo sem o mínimo de crítica. Não seria, então, por causa dessa condição da ignorância, de não ter conhecimento, de não ter estudo, de não saber ler? Porque você vê, rapaz, o brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo. Um livro por ano. E dependendo do livro, é livro sobre futebol. Sobre autoajuda, alguma coisa, ou né? Sobre autoajuda, que está muito em voga. Tá muito em voga. Eu não digo nem só falta de informação, pastor. Por quê? Porque, logicamente, que isso contribui, mas eu acredito assim, que as informações estão chegando. O que me preocupa, por vezes, é que essas questões... E aí, quando a gente fala de ideologia, nós não falamos apenas de política. Sim. Nós falamos de controle da mente. Sim. Porque quando nós controlamos a maneira de alguém pensar, nós estamos controlando toda a maneira dela de agir. Então, é interessante que, assim, aí não tem como a gente não pensar na palavra, né? Eu estou aqui, 2 Coríntios 4, versículo 4. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não vejam com clareza ali. Então, porque o Evangelho traz clareza para a nossa mente, entendimento. Então está chegando aonde o nosso programa está deseja mostrar. 2 Crônicas, capítulo 7,
do 19 ao 22, Deus vai dizer, olha, se vocês se afastarem de mim, vocês estão fritos, que eu vou fazer, vai acontecer, papai. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, Paulo deixa claro que Deus entregou essa humanidade, esse povo que se afasta dele, aos seus próprios raciocínios, que se acham inteligentes, cultos e estão mergulhando na desgraça das suas próprias concupiscências, se achando tal. Por quê? Sou melhor do que Deus, não quero saber de Deus, eu é que sou o cara, e Deus está entregando essa humanidade. Seria isso? Com certeza. Podemos concluir isso, e não somente isso, pastor. Mas, por exemplo, eu estava aqui pensando em 2 Timóteo capítulo 3, Sim. que eu quero aqui ler um versículo. Por quê? Porque o primeiro versículo, o apóstolo Paulo parece que ele está escrevendo para nós aqui, nesse século, né? Por quê? Porque lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, tem algo muito interessante. Paulo diz para nós, olha, Timóteo, você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão. É interessante que Paulo vai falando. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos. Porque tem gente que se orgulha da sua ignorância. Da sua ignorância, por incrível Tem gente que é avarento, né, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. E é o que nós estamos vendo aí. É isso que nós estamos falando. O sujeito que alimenta uma patologia dessa, diz que não tem... Não, é uma questão identitária. Ele se identifica com isso, um ser humano que se identifica com um animal, com um cachorro, e o cara diz que isso é normal, é sem afeição. Sem afeição natural. E outra coisa aqui, tem uma outra característica deixada pelo apóstolo Paulo. Sem domínio de si. Sim. Olha, cruéis, inimigos do bem. E aí ele vai trazendo várias características, né, até... Nos últimos tempos. Isso, nos últimos tempos. No versículo 4, aquilo que o senhor colocou. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aquilo que o senhor colocou. Acabou. Está entregue a isso aí. Está entregue a isso aí. Então, o que nós estamos percebendo é que um homem entregue a si mesmo é um desastre. O ser humano entregue a si mesmo é um desastre. É um desastre. Ao invés de achar que eu sou intelectual, tá aí a humanidade está mostrando que à medida que o homem vai se afastando de Deus e tomando conta, entre aspas, da sua própria vida... Ela nem consegue, o ser humano entregue a si mesmo, ele não consegue nem enxergar a graça comum de Deus revelada na criação. Sim, sim. Que é aquela graça que Deus derrama sobre toda a criação, mostrando. Que Paulo fala em Romanos. É isso aí. Tendo conhecido a Deus por tudo que foi feito aí, a natureza, e os caras não... Mas é interessante que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, também diz, por isso eles se tornam indesculpáveis. Sim, indesculpáveis. Indesculpáveis. Por que estão indesculpáveis? Porque ao contemplar a criação, o funcionamento, tudo aquilo que está acontecendo, a gente vai perceber que esse mundo está em ordem. E aí, quando nós nos afastamos de Deus, o que prevalece é o caos. E o que está prevalecendo hoje? O caos. E você vê que a coisa, me perdoa, desculpa, Sim. tá? É gradativa. Eu vou citar alguns movimentos recentes, porque esses movimentos vêm lá de trás, não começou agora. Mas vamos dizer os mais recentes. Não sei se você se lembra do movimento do mãe e pai de planta. Não, as plantas, em primeiro lugar, virou febre no mundo inteiro, preservar a natureza. Eu não estou dizendo que não tenha que se preservar a natureza, não é isso. Porque a natureza nos faz um bem ao nosso meio ambiente. Sim. Não, mas os caras começaram... Aí acabou esse movimento, vem o pai dos pets, a mãe de pet, e que virou uma indústria famosíssima de roupa de cachorro, roupa disso, roupa de papagaio. Você tem... E era uma febre. Você vê que agora diminuiu bastante as propagandas, ainda tem e tal, mas
né? Tinha de tudo. E agora, olha a coisa... Não, e detalhe, o sujeito dizia que o cachorro, que o papagaio, que fazia parte da família. Eu ouvi... Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Eu estou com medo. Diretor, posso falar? É o nome de uma pessoa famosa que disse num programa de rádio famosíssimo que o cachorro dela morreu. Eu vou respeitar o nome do marido dela que já faleceu e que eu não vou dizer o nome dela. Mas ela disse num programa de rádio que o cachorrinho dela morreu, que ela estava muito sentida, mas que ele foi para o céu porque Jesus morreu por ele também. Eu só não vou dizer quem foi, né? Eu só não quero dizer quem foi. Depois, para nós aqui, eu digo quem foi. Mas, publicamente, eu não quero usar o nome. Quer dizer, como é que é isso? E uma mulher cristã, esposa de um pastor cristão, né? Pastor cristão, não é pastor de animal, não, pastor cristão. Quer dizer, e agora nós temos um grau maior dessa patologia, o bebê reborn. Gente, tem um deputado em Minas Gerais que proibiu atendimento no hospital de bebê porque uma mulher foi lá com o bebê dizendo que o bebê reborn estava com febre, queria ser atendido, criou problema. Tem um sujeito agora com um projeto de criar creche para bebê reborn. Você vê a coisa como é que... E aí você usou um termo interessante, ainda há pouco, dos pilantras. Você não usou esse termo, pilantra sou eu que estou usando, porque eu sou meio... Eu não sou tão polido quanto você. Como é que o pilantra, sem amor, como você acabou de ler, natural... Afeição natural. Sem amor, sem afeição natural, vê uma pessoa sofrendo desta maneira, patologicamente, e ainda vai alimentar isso, criando projetos e ideias, como a Câmara agora dos Vereadores. O que a gente faz? Os Terians. O que a gente faz, pastor? Como é que a gente vai dizer isso? É uma coisa que, né, o senhor falou tanta coisa importante aí. Mas uma das coisas, pastor, que a gente percebe com muita clareza, né, é que as pessoas estão, talvez, se rebaixando. E como assim se rebaixando? É aquilo... Olha, o Senhor criou o homem para ter domínio sobre a criação. Aí o que acontece? Ele acaba querendo se tornar pai de pet. Aí ele se torna pai... coloca o animal como filho. Como filho. Como filho dele, como parte da família. Como parte. E aí, quando a pessoa trata melhor o cão do que gente, já tem muita coisa, já tem muitos sinais de que alguma coisa diferente está acontecendo e que precisa se ter isso um já estado de vem atenção. há muitos anos. Muitos anos. Então, agora, o senhor falando sobre isso daí, né, enquanto o senhor falava, me lembrei aqui, eu vejo que essa é uma questão mercadológica, pastor. Sim. Por quê? Sim. Porque no meio do caos, e no meio do caos, o mercado ganha. Então, nós ainda continuamos vivendo a partir da ótica do consumo. Do consumo. Por quê? Ou seja, enquanto um chora, o outro vende lenço, é isso? Vamos ou aproveitar. É isso aí. Olha, se eu preciso vender alguma coisa, eu apoio aquela situação. Por quê? Porque é aquilo que o senhor falou. Hoje, se fizerem uma pesquisa, a indústria do pet vende muito. Cresceu muito nos últimos anos. E o do bebê reborn está crescendo. Está crescendo. Porque essa onda começou lá em 1990. Isso não começou agora, não. Sim. Mas agora a onda do bebê reborn começou lá em 1990. Agora que a coisa está tomando esse... E isso ganhou. Então, o que nós precisamos entender como cristãos é essa questão. Existe uma questão mercadológica por trás. Então, nós não podemos olhar para isso de maneira inocente,
de uma maneira displicente. Normal, natural. Eu diria até, e quando eu falo aqui da inocência, pastor, eu estou falando daquela questão de olhar isso como algo assim, né? Porque tudo a gente fala que é a questão do amor. Mas eu tenho aprendido, particularmente estudando a palavra, que o amor conforme Deus, assim, né, nos revela, ele exige de nós disciplina, ele exige de nós repreensão, o amor exige de nós compromisso com a verdade, o amor exige de nós, realmente, o amor pelo próximo, uma capacidade, inclusive, de repreender o meu irmão e de repreender as pessoas que nós amamos, falando, olha, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ir um pouco além daquilo que você está vivendo aqui agora. E essa é a ideia da como é que se diz? Oh, meu Deus! Da disciplina bíblica. Da disciplina o bíblica. Amor ao próximo, para que ele cresça. Não é apenas para punir, não, mas para que ele... Para que ele cresça. Então, quando nós estamos aqui trabalhando essa questão, e nós vamos trabalhando aqui essas questões desses desdobramentos, eu vejo que como nós precisamos lidar com isso? Primeiro, perceber que nós somos um povo que não atuamos a partir da lógica do consumo, da lógica mercadológica. E aqui nós precisamos rever os nossos relacionamentos, as nossas relações. Nós precisamos rever a nossa saúde mental, inclusive. Por quê? Porque eu entendo que depois da pandemia, existe um pós-pandemia, com uma outra pandemia acontecendo, que é a pandemia da própria saúde mental. Beleza. Mais uma vez, vou dar o meu diretor falou, tem que mostrar. Tem que dar o seu like, aperta o sininho, mande seu comentário, faça as suas perguntas. Bom, pastor, eu quero... Tem que encerrar, infelizmente, né? Nós temos horários e esse foi o primeiro programa. A gente levantou aqui questões para nós discutirmos durante, eu não sei quanto tempo vai dar, mas a gente vai ter que mergulhar nisso aqui bastante para a gente poder ajudar as pessoas, né, a entenderem que tem algo de errado com esse comportamento. Isso não é normal, embora tenham psicólogos que digam que é normal, que isso é uma questão de identidade, isso é uma questão de substituição, porque o Sterian não, é questão de identidade. Ele se identifica assim e tal. E o bebê reborn, não, isso não é doença, isso é uma substituição que ele faz porque perdeu. Não, isso não é legal, isso não é normal. E nós vamos discutir isso nesses programas. Pastorzão, dá a sua palavra final para o programa de hoje. E eu espero contar com você novamente. Porque nós teremos outros. Semana que vem nós vamos trazer outro pastor aqui. Eu vou trazer psicanalistas, eu vou trazer pessoas com compromisso de falar a verdade, de, como disse o pastor Natan, por amar, ter que tocar na ferida e dizer, você está errado, você precisa abrir seus olhos. Vamos lá, pastor, sua palavra final. Eu quero agradecer aqui, pastor Manuel Costa, pelo carinho, pelo honroso convite de estar aqui nessa noite aqui, nesse tempo com o irmão, aprendendo tanta coisa, né? Enquanto o irmão falava aqui, eu também aprendia. Quero deixar aqui um abraço, né, para todos aqueles que, né, estarão aqui assistindo e ouvindo. Quero convidar a você realmente a deixar aqui a sua opinião, né? Se você tiver alguma pergunta, colocar. Isso é um assunto importante, não é apenas um assunto contemporâneo no sentido de que ele é um assunto atual, mas é um assunto que é necessário para nós como cristãos abordarmos a partir e à luz da palavra de Deus, né? Muito obrigado aqui pelo honroso convite, pastor. O nosso objetivo não é só, veja bem, tratar o nosso povo, não é só falar porque está acontecendo também em nosso meio. Não,
preparar-nos cada vez mais, nos capacitar cada vez mais, para que a gente também ajude outras pessoas que, mesmo não sendo cristãs, se encontram numa situação como essa. Nós precisamos estar preparados, como disse o pastor Natan, o Evangelho é luz, o Evangelho liberta, o Evangelho salva, tira você dos grilhões da amarra de Satanás e da sua própria natureza, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos a erros, como ele disse, e eu gostei muito, todos nós somos frágeis, temos nossas fragilidades, e nós, como cristãos, como pastores, precisamos mostrar isso às pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte da nossa igreja. Na descrição do nosso vídeo aí, você terá o nosso telefone, o telefone da TV PEC, e, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, pergunte, questione, que na primeira segunda-feira, agora, nós traremos o assunto central da primeira segunda-feira, a história dos batistas, e nós vamos começar a falar dos 2 grupos de batistas que surgiram a partir de 1608, mas nós vamos trazer isso com uma fundamentação começando lá na Idade Média, em 1500, finalzinho de 1500, quando explode a Reforma Protestante no século XVI. Tá bom? Eu agradeço a vocês, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, aqueles que vão nos ver de tarde, aqueles que vão nos ver à noite, olha, tudo de bom, não percam e pergunte, questione, você faz parte dessa família TV PEC e do Papo de Bíblia com o Pastor Costa.